O que é uma resina epóxi e como ela é feita? Fala, amantes da engenharia! Você já se maravilhou com aquelas mesas de madeira com rios de resina brilhante, pisos com acabamento espelhado, ou até mesmo consertou algo com uma cola super resistente? Provavelmente você já se deparou com a resina epóxi. Ela parece mágica, transformando-se de um líquido viscoso em um material sólido, durável e com brilho incrível. Mas como essa transformação acontece? E o que é, de fato, a resina epóxi? A resina epóxi é, em sua essência, um tipo de polímero termorrígido. E o que isso significa em termos mais simples? Imagina que ela é como um plástico especial. Diferente de alguns plásticos que podem ser derretidos e remodelados várias vezes, como uma garrafa PET, que é termoplástica, a resina epóxi, uma vez curada, ou seja, endurecida, não pode mais ser derretida ou ter sua forma alterada pelo calor. Ela se torna um material permanentemente rígido e resistente. A grande característica da resina epóxi é que ela geralmente vem em dois componentes líquidos separados, que quando misturados na proporção certa, reagem quimicamente e endurecem. Essa reação, que chamamos de cura, é o que confere a ela suas propriedades impressionantes de resistência, durabilidade e aderência. Mas para entender como ela funciona, precisamos saber do que ela é feita. Então, quais são os ingredientes dessa mágica? Para que a resina epóxi se forme, precisamos de dois ingredientes principais que se misturam para criar a substância final. A resina propriamente dita, que também é conhecida como parte A, e um endurecedor, também chamado de parte B ou catalisador. A parte A, a resina, é o que chamamos quimicamente de pré-polímero ou oligômero epóxi. A maioria das resinas epóxi mais comuns são produzidas a partir da reação entre uma substância chamada bisfenol A e epicloridrina. Mas não se preocupe com os nomes complexos. O importante aqui é entender que essa combinação forma moléculas que possuem grupos epóxi em suas extremidades. Pense nesses grupos epóxi como braços ou ganchos que estão esperando para se conectar com outras moléculas. É essa estrutura molecular que dá à resina epóxi sua capacidade de reação e de formação de uma rede tridimensional sólida. Sem o segundo componente, a resina permaneceria em estado líquido e nunca endureceria completamente. Mas se a resina sozinha não endurece, o que a faz ficar tão resistente? Aqui entra o segundo componente crucial, o endurecedor ou catalisador, a parte B. Esse é o agente que vai ativar a resina e fazer com que ela endureça. Os endurecedores mais comuns para as resinas epóxi são compostos químicos conhecidos como poliamidas ou anidridos. A função dessas substâncias é reagir com os grupos epóxi presentes na resina. Imagine que a resina tem vários ganchos e o endurecedor tem vários olhais que se encaixam perfeitamente. Quando você mistura os dois na proporção correta, esses ganchos e olhais começam a se ligar, formando uma rede molecular complexa e interconectada. Essa rede é o que dá ao material curado sua rigidez, resistência química e mecânica. A proporção de mistura entre a resina e o endurecedor é absolutamente fundamental, onde se você colocar muito de um e pouco do outro, a reação de cura não ocorrerá e a resina pode ficar pegajosa, mole e não atingir sua resistência máxima. E como que esses dois líquidos se transformam em um material tão sólido e durável? O processo de endurecimento da resina epóxi é uma reação química fascinante chamada polimerização, especificamente uma polimerização por adição, ou em alguns casos por abertura de anel. Quando a resina, ou parte A, e o endurecedor, ou parte B, são misturados, as moléculas do endurecedor começam a atacar os anéis epóxi,
das moléculas da resina. Isso abre esses anéis e permite que novas ligações químicas se formem. Essas ligações não são simples, mas criam uma complexa rede tridimensional, como uma teia de aranha super forte, que se entrelaça em todas as direções. Essa é a razão pela qual a resina epóxi curada é tão rígida e resistente. Durante essa reação, algo muito importante acontece: a liberação de calor. Esse processo é exotérmico, ou seja, ele libera energia na forma de calor. Você pode até sentir o recipiente da mistura esquentar. É por isso que, se você misturar uma grande quantidade de resina, ela pode esquentar demais e curar muito rapidamente, às vezes até borbulhando ou rachando. O tempo de cura, que é o tempo necessário para que a resina atinja sua dureza e propriedades finais, pode variar de minutos a horas, dependendo do tipo específico de resina e endurecedor, da temperatura ambiente e da quantidade misturada. Uma vez que essa rede tridimensional está totalmente formada, a resina está curada e não pode ser mais revertida ao seu estado líquido original. Mas onde exatamente encontramos a resina epóxi no nosso dia a dia? Quais são suas principais aplicações? A versatilidade da resina epóxi é uma das suas maiores vantagens, o que a torna indispensável em uma infinidade de setores. Uma das aplicações mais visíveis e esteticamente atraente é na criação de peças artísticas e decorativas, como as famosas river tables, ou mesas com rio de resina, joias e revestimento para bancadas e pisos. Sua capacidade de ser pigmentada e de encapsular objetos abre um mundo de possibilidades criativas. No entanto, suas aplicações vão muito além da estética. Na indústria da construção civil, a resina epóxi é utilizada como adesivo para concretos, argamassas e em revestimentos de pisos industriais e residenciais, oferecendo alta resistência à abrasão, produtos químicos e impacto. Pense em garagens, fábricas e hospitais. Muitos desses lugares usam pisos epóxi devido à sua durabilidade e facilidade de limpeza. Ele também é fundamental na fabricação de materiais compósitos, como fibra de carbono e fibra de vidro, sendo a cola que une e endurece as fibras para formar peças leves e extremamente resistentes, usadas em aviões, carros de corrida, barcos e equipamentos esportivos. Na eletrônica, a resina epóxi é utilizada para encapsular componentes sensíveis, protegendo-os contra umidade, poeira, choques mecânicos, garantindo a durabilidade de placas de circuito e outros dispositivos. Além disso, é um adesivo estrutural potente, capaz de unir diferentes materiais com uma força impressionante, sendo usada em reparos automotivos, aeronáuticos e até em projetos domésticos. Com um material tão versátil e resistente, será que usar resina epóxi é seguro e simples? Embora a resina epóxi seja um material incrível, é fundamental utilizá-la com os devidos cuidados e respeitar as recomendações dos fabricantes. Por se tratar de uma substância química em sua forma líquida, ela pode causar irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias. Por isso, o uso de EPI é crucial, com luvas nitrílicas, óculos de segurança e em ambientes fechados ou com pouca ventilação, uma máscara respiratória adequada são indispensáveis. A ventilação do local de trabalho é um fator muito importante para dispersar vapores que podem ser inalados. Além disso, a proporção exata de mistura entre a resina e o endurecedor é vital. Qualquer erro pode comprometer a cura, resultando em um material pegajoso, quebradiço ou que não atinge suas propriedades máximas. A temperatura ambiente também influencia o tempo de cura, acelerando em dias quentes e retardando em dias frios. Portanto, sempre consulte a ficha técnica do produto e as instruções do fabricante para garantir um trabalho seguro com o resultado esperado. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado
em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, já teve alguma experiência com resina epóxi? Já criou algo incrível ou já se deparou com ela em algum produto que não imaginava? Qual a aplicação da resina epóxi que mais te surpreende? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.